Ô, você aí que está vendo as notícias e só se fala em inflação, juros, política fiscal e está se perguntando o que é tudo isso? Esse vídeo é para você. Money, investidores! Fabrício aqui, consultor de investimentos, e hoje vamos falar sobre inflação, algo que corrói o seu poder de compra, e vamos dar um panorama geral, tantas notícias, internet, falando sobre alta de juros, inflação sem controle e um gasto enorme do governo. Então, basicamente, hoje é o que se fala, né, nos mundos dos investimentos, quando você acessa a internet, TV, e nesse vídeo vamos dar um passo a passo, um beabá, do que significa essa inflação, como que o Banco Central controla, e por que está essa relação entre política fiscal e a inflação. Então, bora lá, pessoal! Começando esse vídeo falando sobre inflação. O que é a inflação que tanto o pessoal comenta? Então, inflação, ele significa a perca do seu poder de compra. Então, é uma desvalorização da sua moeda. No caso, estamos no Brasil, o real. Tá? Então, a inflação, quando você vê as notícias lá, inflação de alimento, inflação no combustível, o que significa basicamente é um aumento dos preços, tá, de produtos em que é um uso do dia a dia das pessoas. Tá? Então, quando você tem um aumento dos preços, quer dizer que está impactando a inflação, está tendo um aumento na inflação. Então, hoje, R$1 milhão é totalmente diferente de R$1 milhão há 20 anos atrás, por exemplo. Então, o que significa? R$1 milhão antes, você estava feito na vida. Então, com a inflação, ela foi perdendo esse poder de compra até chegar aos dias atuais. R$1 milhão é muita grana, mas ainda assim não dá para comparar com há 20 anos atrás, certo? E dentro da inflação, temos alguns índices em que o governo e o mercado fica de olho, tá? Que é uma medição de quantos preços subiram. Tá? E dentre eles temos o IGPM, o IPCA e o INPC, tá certo? Então, vamos lá para cada um deles. Começando primeiro, IPCA. O que é esse índice IPCA? Este é o que o governo utiliza, o que o Banco Central utiliza como o seu norte. Tá? Então, ele é o índice oficial da inflação e leva em consideração, então, de 1 a 50 salários mínimos das pessoas, e dentre essas pessoas, ela faz uma conjuntura de dados para entender quanto que cada um gasta em determinados setores. Por exemplo, temos combustível, temos roupa, temos alimentação, saúde, tem N divisões, e lá ela vai pegar mais ou menos um percentual de que equivale a cada gasto, e aí ela faz o controle, ela vai ver quanto que subiu de cada setor, para aí então formar o IPCA, beleza? E em paralelo ao IPCA temos o IGPM, que é o FGV, que ela faz, e ela é mais voltada para o atacado. Então ela é muito utilizada para reajuste de contratos, aluguéis. Então ela tem uma formação diferente do IPCA, tá? Então você vai ver que são dois índices diferentes, de valores diferentes, tá? E também temos o INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Esse daí ele é mais focado para as famílias com renda mais baixas, tá? Mas o principal que o governo utiliza hoje é o Banco Central. Tanto é que quando você vai lá no Boletim Focus, tá lá o IPCA. Tem o IGPM e o INPC, mas o principal mesmo é o IPCA. Então este é o que dita a regra, beleza? Muitas pessoas discordam do IPCA, falam que na verdade é mentira, o índice, a inflação é muito maior, só que o que acontece desse IPCA? Só para explicar um pouquinho. Algumas vezes ela não reflete a realidade de muitos brasileiros, porque dentre o IPCA ela considera de um salário mínimo até 50 salários mínimos. Então, como tem esse range muito alto entre um salário mínimo e 50 salários mínimos, então ela acaba concentrando grande parte em
pessoas ricas e classe média alta. Então, acaba impactando muito o consumo deles, tá? Então, essa parte que recebe menos, né, de um salário mínimo, 2, 3 salários mínimos, é infinitamente menor. Então, como esse índice leva em consideração salários altos, né, acaba tendo essa divergência. Então, muitas vezes, por exemplo, tem um aumento no preço da carne. Para a classe média alta ou para o rico, não vai fazer muita diferença, ela vai continuar consumindo. Já para a classe baixa, média baixa, já dá um impacto gigante. Então, o IPCA tem essa brecha que muita gente diverge, tá? Não concorda, mas tem uma explicação por trás dessa não ser tão impactante, tá certo? E agora entrando nessa parte mais de inflação e o controle da inflação. Então vamos lá, temos o Banco Central, certo? Ele é a instituição responsável em manter a política de preços, os juros equilibrado, a inflação também no controle, ela é o responsável. Tá? Mas acima do Banco Central temos o CMN, Conselho Monetário Nacional, e é ela que vai ditar as regras, as metas, e aí o Banco Central, abaixo dela, é o que vai conduzir, certo? A política monetária, não é a fiscal, é a monetária, é onde ela vai conduzir para conseguir controlar os juros. Então, basicamente, é isso aqui o controle do Banco Central. Ela está mais voltada para a política monetária, ok? E vamos explicar aí o que é essa política monetária e quais são as ferramentas que o Banco Central pode utilizar, ok? E com o Banco Central temos a primeira ferramenta em que ela consegue utilizar para tentar controlar a inflação. Então, a primeira delas é a taxa Selic. Então, a taxa Selic é uma política monetária do Banco Central. Então, é o que mais se fala hoje em jornal, em internet, rede social, a taxa Selic. A taxa Selic é o Banco Central que vai controlar. Então, e se a inflação estiver descontrolada, ela vai lá e aumenta a taxa Selic. Se a inflação estiver no controle com tendência de queda, a tendência é ela diminuir a taxa de juros, tá? Então, esse é um controle que o Banco Central faz. Então, com a taxa de juros, ela é uma ferramenta em que ela tenta controlar a inflação. Quando a inflação mostra que está aumentando, gastos, o governo, as instituições, as empresas, as pessoas físicas gastando muito, então tá lá, aumentando a inflação. O que ela faz? Aumenta a taxa de juros. Para o quê? Controlar esses gastos das pessoas jurídicas, o que se for. Então tenta controlar esses gastos com o aumento da taxa de juros. Que com o aumento da taxa de juros, as empresas elas vão repensar em projetos, vão tentar segurar projetos que com uma taxa de 13%, 15%, melhor deixar lá investido nos 13%, 15% do que fazer financiamentos para projeto. Tá? Pessoas físicas também, para controlar, ela vai, com essa taxa alta, a tendência é as pessoas consumirem menos, não comprarem carro, esperar, comprar casa, esperar também até abaixar a taxa de juros. Então esse é o objetivo da taxa de juros, ok? Muita gente discorda, o Brasil tem uma política diferente de outros países, mas aqui no Brasil é assim que é hoje. Outra ferramenta da política monetária que o Banco Central tem controle. Temos lá um controle na questão de liquidez. Liquidez é o quê? Transformar aquele investimento em dinheiro, ok? Então, ela tenta controlar essa liquidez do país. Então, temos duas formas. Tá? A primeira delas são operações de mercado aberto. Então, compra e venda de títulos. Então, você vê ali esses títulos que ela está lá disposta. Tesouro Selic, Tesouro Pré-fixado, IPCA, então ela está lá. Então, lá ela fica um mercado, tá? E quando mostra uma inflação alta, que já expliquei, inflação alta quer dizer o quê? Muito dinheiro sendo gasto, muito dinheiro circulando. Então, como que ela faz esse controle? Ela faz um mercado aberto, ela abre o mercado de títulos. Para o quê? Para as pessoas físicas, jurídicas, comprarem esses títulos. E aí é uma forma do Banco Central pegar esse dinheiro, esses títulos, então ele vende esses títulos, a pessoa entrega esse dinheiro para o Banco Central, tá? Através do Tesouro Direto, certo? Então, ela tira esse dinheiro de circulação. Então, controla a inflação, é uma forma dela controlar a inflação, tirando esse dinheiro
do que está em circulação e vendendo os títulos, okay? E aí diminui a questão do dinheiro circulando e sendo gasto. É uma forma também. E ao contrário, quando a inflação está muito baixa, certo? E aí ela vende os títulos. Ela vai vender os títulos para quê? Para circular mais dinheiro. O dinheiro vai para as pessoas físicas e jurídicas e aí começa a circular mais e ser mais e gastar mais, tá? Então, e aí controla a inflação quando ela quer ter uma tendência de alta, ok? Outra forma de controlar liquidez pela política monetária, temos depósitos compulsórios, tá? Depósito compulsório seria o quê? Então, tem lá um banco, então toda vez que ela vai fazer uma transação, um exemplo, você vai lá e deposita R$1.000 no banco, tá? Então, esses R$1.000 no banco, e ela faz uma operação com esses R$1.000. Então, esses R$1.000, ela não é 100% do banco. Então, ela vai para o banco, uma parte, e uma pequena parte ela vai para o Banco Central. Fica retida, tá? O Banco Central. Isso que é basicamente o depósito compulsório. E o Banco Central controla esse depósito compulsório. Quando ele quer restringir, quer diminuir a inflação, o que ele faz? Ele aumenta esse depósito compulsório. O que é aumentar o depósito compulsório? Então, esses R$1.000, ele pega uma fatia maior para ficar no Banco Central para conseguir controlar a circulação, ok? É obrigatório. Então, sempre tem no banco essa questão. Tem uma parte que fica no banco mesmo e um percentual vai para o Banco Central. Então, quando ele aumenta esse depósito, fica uma maior quantidade para o Banco Central e para a outra parte fica para a instituição, para circular. Então, é isso que o depósito compulsório é e é assim que o Banco Central controla, ok? E temos também outra ferramenta que é o redesconto, tá? Então, basicamente, o que é o redesconto desse Banco Central? Então, o Banco Central ele empresta dinheiro para as instituições na questão de liquidez. Então, muitas vezes, tem instituição financeira que pega dinheiro emprestado do Banco Central. E dentro desse aí, tem o chamado redesconto, que seria quanto que ela vai cobrar para emprestar esse dinheiro para a instituição. Então, quando ela quer restringir, diminuir, controlar a inflação, o que ela faz? Ela aumenta essas taxas de redesconto, que quer dizer o quê? Vai aumentar as taxas para emprestar para os bancos. Então, quando ele aumenta essas taxas, as instituições elas acabam não pegando esse dinheiro do Banco Central. Então, com isso, ela consegue diminuir os empréstimos realizados pela instituição financeira. A instituição financeira irá pensar duas vezes antes de pegar dinheiro emprestado do Banco Central. Tá certo que há formas dela se desviar do empréstimo do Banco Central, como por exemplo o CDB, LCI e LCA. Então ela emite títulos, que acaba saindo mais barato do que pegar o empréstimo do Banco Central. Tá? E quando a inflação está baixa, o que ela faz? Ela faz o contrário, ela baixa a taxa de juros para o quê? As instituições poderem pegar mais dinheiro emprestado do Banco Central. Tá? Então é um jogo de ou aumenta ou diminui, ok? E com tanta informação valiosa sobre inflação, eu acho que eu mereço um joinha, né? E surgiu dúvidas nesse vídeo? Perfeito, comenta aqui embaixo. E aqui no Moura temos uma ala de consultoria de investimentos para pessoas físicas. Então você aí que está querendo fugir da inflação, se proteger da inflação ou entender mais sobre a inflação com um especialista, perfeito. Acesse o link aqui embaixo, primeira sessão gratuita comigo mesmo, para você entender como funciona a consultoria e também para eu entender as suas necessidades e objetivos e aí propor a melhor carteira de investimentos para você. Então, acessem o link aqui embaixo, beleza? E, saindo um pouco de política monetária, temos também a política fiscal. Tá? Então, política fiscal, o que é? Basicamente, é os impostos que o governo vai cobrar e gastos e receitas que o governo tem. Tá? Então, é uma outra política. Então, basicamente, quando a gente pensa no cenário Brasil, temos uma pirâmide: política monetária, política fiscal e política cambial. Então, esses três tipos de política é o que vai conseguir controlar a inflação, taxa de juros,
os gastos, a saúde financeira do país. Okay? Então temos essas três opções. Então, entrando um pouco agora na política fiscal, então. Como é que é a política fiscal que impacta na inflação? Então, com política fiscal, como já disse, é os gastos e receitas ou entradas de dinheiro do governo e também a cobrança de impostos, tá? Então, impostos vai estar relacionado com a entrada de dinheiro no governo. Então, o que está se falando tanto nas revistas, jornais, TV, rede social? Está falando que o governo não está cumprindo a sua parte, a parte de política fiscal, então os gastos, ok? Então, a política monetária, o Banco Central está lá, conduzindo, taxa de juros, redesconto, depósito compulsório. Já no outro, temos a política fiscal do governo, então ela tem o objetivo, tem o dever de controlar os seus gastos, ok? E também, qual que é a forma? Então, quando ela está gastando muito dinheiro, está gastando. Então, na verdade, o aumento da inflação está muito atrelado, está mais atrelado ao que gasta. Então, o que gasta, quando gasta, aí sim tem um aumento da inflação. Então, o governo está gastando muito, não está controlando esses gastos. E aí que faz também ter um impacto na inflação. Tá? Então, como é que funciona a relação entre inflação e política fiscal? Para a inflação estar alta, o que o governo tem que fazer? Ele tem que gastar menos, certo? Receber mais, gastar menos. E os impostos, como é que faz? Para restringir, ele pode aumentar esses impostos para arrecadar mais dinheiro. Tá? Então, só que aí tem um problema que está acontecendo. A inflação está aumentando, ela está aumentando os impostos, ok? Que é um jeito dela restringir o dinheiro gasto, então ela está aumentando o imposto. Receita, está ali com a receita normal, como sempre, só que os gastos é muito importante, ela está gastando muito, a máquina do governo está gastando muito dinheiro, então isso impacta na inflação e ela é responsável para controlar esses gastos. É por isso que muita gente está culpando o governo na questão da inflação, tá? Muito devido à política fiscal. E ao contrário, como é que funciona quando a inflação está controlada, está baixa e ela quer aquecer a economia? Ela faz ao contrário. Ela vai gastar mais, certo? Pode arrecadar mais. E o imposto que ela faz? Ela diminui o imposto. Para o quê? Para as pessoas pagarem menos impostos e gastarem mais o dinheiro no mercado em geral. Okay? Então, essa é a política fiscal. E aí, pessoal, o que acharam deste vídeo? Esse vídeo é mais um teórico para vocês entenderem o que está se falando tanto aí nas notícias e se ambientarem um pouco, ok? Espero que tenham gostado. Se gostou, dá um joinha. Surgiu dúvidas? Comenta aqui embaixo. E se interessou para uma consultoria? Perfeito, acesse o link aqui embaixo e entre em contato diretamente comigo. Primeira sessão gratuita para você entender como funciona essa consultoria e também para entender as suas necessidades e objetivo. Beleza, pessoal? Valeu!